E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o GGR Covip Renda, ou para os mais íntimos, simplesmente o GGRC11. Lembrando que esse fundo imobiliário faz parte aqui da carteira de investimentos do canal. Atualmente temos 10 cotas de GGRC11 por um preço médio de mais ou menos R$ 111,47. Esse fundo hoje tem um peso de mais ou menos 6% aqui na minha carteira e vem conseguindo garantir aí bons rendimentos mensalmente. Caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, bem como os conteúdos semanais que eu posto aqui no YouTube, eu deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual do GGRC11, está sendo negociado por mais ou menos R$ 108,39. Olhando a cotação em um período de cerca de um ano, esse fundo tocou e já ultrapassou os R$ 120. Há alguns anos atrás, inclusive, já esteve acima de 130, mas nos últimos meses houve uma forte queda no preço da cota, que inclusive ficou abaixo de R$ 100 por alguns momentos. Já ocorreu a correção nos últimos dias, principalmente porque o fundo vem realizando excelentes distribuições de rendimentos aos seus cotistas. Nesse momento, o dividend yield é de mais ou menos 10,61%. Isso é excelente se tratando de um fundo imobiliário do setor logístico e industrial, pois além dos rendimentos ao longo dos anos, o fundo também deve ter uma grande valorização dos seus imóveis. E atualmente o valor patrimonial da cota do GGR Covip Renda é de R$ 125,22. É um fundo que tem um patrimônio líquido de mais ou menos R$ 1 bilhão. Entretanto, levando em conta o preço da cota, atualmente temos um P sobre VP de 0,87. Por si só, esse indicador já demonstra que esse fundo está em um patamar de preço interessante, pois está abaixo do seu valor patrimonial. Agora, olhando aí um pouco a parte dos resultados, o último que o fundo divulgou foi referente ao mês de março de 2023. Em geral, desde janeiro para cá, os resultados vêm vindo aí muito bons. O fundo nesse mês de março oferiu tanto receita de locação como lucro de vendas de imóveis, e no total a receita do mês de março fechou em mais ou menos R$ 9.047.000. As despesas, em geral, não tiveram tanta variação. As receitas estão crescendo, mas as despesas vão aí se mantendo bem controladas e fecharam no mês de março mais ou menos R$ 1.333.000. E com isso, o resultado do fundo foi de R$ 7.713.000. A distribuição foi um pouco maior, pois o fundo tinha bastante caixa de lucros que aconteceram no passado, e o resultado distribuído no mês foi de R$ 8.134.000, o que gerou aí cerca de um rendimento de R$ 1 por cota. Excelente distribuição que o fundo vem realizando aí nos últimos meses. O acumulado de 2023 foi de cerca de R$ 2,90, baita distribuição, quase R$ 1 por mês. E a gente nota aí que o fundo distribuiu menos do que teve de lucro, ainda ficou uma parcela aí no seu caixa, uma parte ficou retida aí para novos investimentos ou futuras distribuições de rendimentos. E olhando a distribuição que ocorreu nos últimos meses, em geral variou aí de 0,82% até 1,01%. Foram distribuições realmente muito boas. Essa do mês de março foi a maior, inclusive ultrapassou 1%. O fundo vem nesse requisito remunerando muito bem os seus investidores, inclusive está remunerando acima do dividend yield de outros fundos do mesmo setor. Agora, olhando a distribuição que ocorreu por ativos, a gente percebe algo que tem que realmente se atentar, que é que o locatário que mais vem gerando resultado para o GGR Covip Renda é a Lojas Americanas. Eu não acredito ainda que as lojas americanas vão chegar a atrasar algum tipo de aluguel, até porque hoje o e-commerce da empresa depende bastante dos seus galpões logísticos, mas obviamente que chama a atenção. Depois da Lojas Americanas tem também a Ambev, que representa mais de 17% do resultado do fundo. Tem também a Bentley e a Aetra. São clientes mais antigos aí que fazem parte do portfólio do GGR Covip Renda. Sobre os ativos do fundo, em geral a maior parte está aí na região sudeste, é onde a necessidade por esses galpões logísticos e industriais são maiores, e o cronograma de reajuste da receita
a grande maior parte tende a ser realizada em setembro de 2022. Os contratos normalmente são atualizados nesse mês. Em janeiro, alguns já foram atualizados, justamente por isso as receitas aumentaram. E depois também o mês de dezembro é um mês também onde cerca de 20% dos contratos vão ser reajustados, principalmente pelo IPCA. E pegando aqui o índice de reajuste, 93,04% é o IPCA. Normalmente os fundos utilizam esse indexador para reajustar os contratos de aluguéis, e esses contratos, a grande maior parte tem vencimento para o longo prazo. Isso pode deixar o investidor de GGRC11 bem confortável, principalmente aqueles que investem pensando no longo prazo. Sobre a tipologia dos contratos e dos clientes do GGR Covip Renda, hoje mais ou menos 58,65% atuam no ramo logístico e 41,35% no ramo industrial. É um fundo que basicamente atua nesses dois setores. Sobre o balanço atualizado do fundo, que temos aqui o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Ali dentro dos ativos temos os imóveis, que representam cerca de 1 bilhão e 101 milhões de reais. Tem também a disponibilidade e os aluguéis de curto prazo. Basicamente são os recursos que o fundo vai utilizar para distribuir rendimentos aos cotistas e realizar pequenos investimentos. E aqui no passivo temos o certificado de recebível imobiliário que o fundo utilizou aí para a sua última aquisição, que foi o imóvel das Lojas Americanas, e também tem algumas obrigações e deveres. Inclusive tem aqui também o traste da LASA, que foi também esse maior imóvel do fundo, e algumas outras obrigações menores. O patrimônio líquido atualmente é de 1 bilhão e 18 milhões de reais. E com isso, olhando aí o histórico do GGR Covip Renda ao longo dos últimos anos, a gente nota que realmente a estratégia do fundo vem dando certo, apesar de que em alguns momentos ocorreu alguns questionamentos por conta de decisões da gestora. Mas se a gente comparar desde o início do fundo, a rentabilidade acumulada é de mais ou menos 56,84%, ultrapassando aí inclusive indicadores como o IPCA, o CDI bruto e o próprio IFIX. Nesse sentido, dá de verificar que realmente os investimentos vêm sendo aí bem rentáveis e, em geral, o fundo vem conseguindo remunerar muito bem os seus cotistas. E falando aí sobre os cotistas do fundo, a gente nota que, em geral, os cotistas investem realmente para o longo prazo. Percebam que não ocorreu tanta variação nos últimos meses no número de cotistas, e a grande maior parte também está aí na região sudeste e sul do Brasil. Por fim, temos aqueles 3 requisitos que sempre gostamos de analisar antes de investir em um fundo imobiliário para verificar se vale ou não a pena investir em determinado momento. Sobre a diversificação, que é um requisito de segurança, atualmente o fundo investe em diversos imóveis em diversas localizações diferentes, e apesar de que hoje tem uns 3, 4 imóveis aí mais relevantes que geram mais receitas para o fundo, ainda assim ele atende esse requisito, ao meu ver. Tem também o P sobre VP, que está abaixo de 1, o que dá de entender que nesse momento está num patamar de preço interessante, e a remuneração aos cotistas, o dividend yield, está acima de 10%, inclusive passou de 1% ao mês no último mês de março, o que, ao meu ver, também o fundo atende esse requisito e vem garantindo bons rendimentos aos seus investidores. Nesse sentido, considerando o momento atual, o fundo atende esses 3 pontos, e com isso eu entendo que está no patamar de preço interessante. Mas obviamente esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, cabe a cada investidor analisar e avaliar se vale ou não a pena investir. Bom pessoal, eu espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.